Na unidade 3, vamos conversar sobre os professores da EJA, perspectivas de formação inicial e continuada. Uma das preocupações atualmente é a formação dos docentes que trabalham com a EJA. Alfabetizar uma parcela da população, proporcionar a ampliação do número das vagas são aspectos relevantes, mas devem ser acompanhados da questão da qualidade da educação destinada aos jovens e adultos, as condições de atendimentos, os programas e a formação específica dos professores. Para o êxito de programas para a EJA, a formação inicial e a formação continuada dos professores um dos aspectos mais significativos. Estes professores devem continuamente refletir sobre a própria prática aliada à formação teórica, que é indispensável. Embora o parecer 11 de 2000 considere a obrigatoriedade em oferecer formação específica para o professor atuar nesta modalidade de educação, percebe-se que na prática isso não se efetiva. A atuação desse profissional deve ser alicerçada na concepção de educação ao longo da vida, na qual a idade apenas possibilita a construção de diferentes saberes novos, articulados às experiências e aos saberes já incorporados. A escolarização propicia um crescimento pessoal e social, com melhor acesso ao mercado de trabalho. Na sociedade do conhecimento, o capital cultural é muito valorizado e cada indivíduo deve, conforme os seus interesses, buscar os conhecimentos socialmente reconhecidos e valorizados. Como já foi dito, a educação não é neutra. Toda educação é um ato político que propicia ao indivíduo o conhecimento de sua realidade, tomar consciência de si no mundo, superar a opressão em busca de uma educação libertadora, emancipadora, mais criativa, inserindo-se no seu contexto, transformando e sendo transformado pela realidade. O homem, pelo conhecimento, transforma a natureza e cria cultura para satisfazer as suas necessidades. Assim, necessita-se de uma educação que desenvolva a consciência crítica pela reflexão, educação emancipatória na escola, visando a promoção da autonomia e a participação cidadã. A educação é prática social, constitui uma função da sociedade, considerando que todos os indivíduos são homens inconclusos e continuamente devem aprender, independentemente da idade e da condição social, permitindo uma transformação cultural e social. A educação deve ser alicerçada nos 4 pilares preconizados pela Unesco. Aprender a ser. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, desenvolver a autonomia, o discernimento e a responsabilidade. Aprender a fazer. A educação deve contribuir para que a pessoa adquira competências para uma melhor qualificação profissional, experimentando uma diversidade de atividades, alternando o ensino e o trabalho, a teoria e a prática. Aprender a conhecer, que é conhecer a realidade e aproveitar as oportunidades que a vida pessoal e profissional lhe apresenta. E aprender a conviver, que é compreender o outro, a interdependência entre as pessoas na sociedade. Muitos são os preconceitos e estigmas que envolvem a EJA, entre os quais os problemas e dificuldades de aprendizagem são maiores nas camadas populares. Mas essas questões não são comprovadas cientificamente. O fracasso na escola, em geral, é resultado de uma somatória de fatores, como as metodologias, os conteúdos em descompasso com a realidade e vivência dos alunos, além de problemas de violência física, alcoolismo, vocabulário diferente do elaborado e utilizado na escola. O professor nesta modalidade precisa ser aberto e sensível para superar os preconceitos e representações elaboradas culturalmente para a EJA.
duas dimensões devem ser consideradas na atuação do professor: a dimensão prática e teórica. O repertório de conhecimentos e de saberes deve ser ampliado, intensificar a pluralidade de diálogo, respeitando a diversidade cultural. A formação do professor deve contemplar a capacitação mínima para competências, gestão do espaço e do tempo das atividades desenvolvidas, conhecimento do contexto social do aluno, conhecimento de si enquanto professor, conhecimento de sua formação profissional inicial e continuada e a intencionalidade no processo educativo. O professor, como profissional da EJA, precisa se conscientizar da relevância do seu papel no processo de reconstrução, estimular nos alunos a crença na potencialidade de si mesmo, elevar a autoestima e a autoconfiança, estimular a participação na sociedade, estimular cada aluno a ser o agente de sua aprendizagem, a inclusão e convivência social para usufruírem da cidadania plenamente. A EJA deve comprometer-se com o processo de mudança de crescimento pessoal e social. Para isto, falta ao professor da EJA uma formação específica, um aprofundamento teórico com relação aos seus alunos, metodologias adequadas e não infantilizadas que considerem a realidade e valorizem as diversidades culturais e experiências de cada um, valorizando os conteúdos significativos para que a aprendizagem realmente ocorra. Embora tanto a Confiteia como a LDB registrem a importância de serem conhecidas e respeitadas as características específicas dos alunos da EJA, torna-se necessária a formação específica do professor para efetuar na modalidade. As iniciativas existentes em diferentes universidades ainda são incipientes para esta modalidade de ensino, sendo oferecidas em cursos de formação continuada e treinamentos de curta duração. Os cursos de formação de professores necessitam repensar a formação inicial para oferecer mais disciplinas que orientem teoricamente a formação de professores para a EJA. Aliada à formação inicial, considera-se a troca de experiência entre os colegas e a autoformação do professor. A educação na EJA representa uma oportunidade de ampliação dos espaços de participação social e política dos alunos da EJA, a possibilidade dessa modalidade romper com a exclusão e contribuir com a efetivação da verdadeira cidadania. Torna-se importante considerar o novo paradigma profissional e educacional, a formação do professor reflexivo. O professor deve ser dotado de competências que permitam o desenvolvimento de procedimentos técnicos, alicerçados em teorias que permitam o diagnóstico e análise dos problemas, seu tratamento e solução. A racionalidade prática constitui um novo paradigma de formação, que busca superar a relação entre conhecimento e a prática pedagógica, por meio da reflexão e da pesquisa. O professor deve ser capaz de refletir continuamente sobre sua prática profissional, na busca de atender à forma como se apresentam os problemas da prática. As situações problemáticas relacionadas ao contexto social, político e econômico dos alunos da EJA é muito diversificada. O professor deve ser um sujeito que constrói seus conhecimentos a partir de sua experiência e dos saberes por meio da sua compreensão e reorganização, fortalecidas pela interlocução entre teoria e prática. A reflexão sobre a própria prática subsidia intervenções e mudanças e um constante e amplo processo de procura entre o que se pensa e o que se faz. Pode-se considerar que, pela reflexão da prática, o professor se transforma em profissional pesquisador, com uma construção contínua, sendo a pesquisa relevante para o desenvolvimento profissional do professor. Desta maneira, refletir, pensar,
aprender a pensar são ideias que precisam estar intrínsecas na vida do professor e que exigem novas concepções na forma de organização, de gestão e ação das instituições de ensino e no processo educativo de jovens e adultos. Compete ao professor exercer a capacidade de refletir, de criticar, de intervir para que a escola seja geradora de mudanças. O professor é considerado um sujeito de transformação, valorizando os pequenos avanços, acreditando na possibilidade de mudanças e reconhecer o seu desejo de intervir e questionar-se diante das possibilidades de agir. O professor reflexivo e transformador é o que mais satisfaz e apresenta competências necessárias para a EJA, aliada à adoção de postura de pesquisador, com uma visão crítica sobre a realidade, procedimentos na sala de aula respeitando as diversidades culturais e características dos alunos. Agora, boa sorte nos estudos!